Bom, gente, depois da gente entender a BNCC, ali, da gente clarear as nossas ideias com a BNCC, da gente entender o que que ela veio trazer pra gente, como que ela tá organizada, o que que ela pede, né, pra nós. Então, essa questão ali, então a gente tem todo um contexto de entender a infância e tal, mas a gente chega nos objetivos de aprendizagem. E quando a gente fala de planejamento, a gente cai nesse foco, né? Então eu preciso olhar ali os códigos de cada campo de experiência, de cada objetivo, eu preciso colocar ali no meu planejamento. E assim, gente, eu vou ser extremamente sincera aqui pra vocês, tá? Vocês sabem que todo o conteúdo que eu trago aqui, ele tem muita seriedade e muita sinceridade. E a gente costuma ver muitas muitos compartilhamentos, muitos conteúdos que são produzidos na internet de pessoas que já organizam planejamentos prontos, né? Então, venha saber como fazer um planejamento de Dia das Crianças aliado à BNCC. Venha trabalhar com brincadeiras aliados à BNCC. Plano pronto para baixar. A gente tem muito disso. O que eu mais vejo é isso. E o que as pessoas mais procuram é isso. Então elas querem baixar um plano pronto com ideias aliadas à BNCC para planejamento. Ou seja, elas não querem fazer um planejamento, tá? Elas querem o negócio pronto. Então nós temos aí dois problemas que a gente precisa conversar, tá bom? O primeiro problema são dessas pessoas que não participam e não executam um processo reflexivo das suas práticas, tá bom? Eu sei que é tudo hoje muito corrido, eu sei que é muito difícil, eu sei que isso, eu sei que aquilo. Mas a gente precisa, se você está nesse ponto onde você está se preocupando mais em achar planos prontos para as suas aulas do que pensar a sua prática, você precisa repensar a sua prática, porque você é uma educadora, você precisa pensar a sua prática dentro da sua realidade, né? Então eu acho que isso é muito importante porque às vezes o que aquele plano de aula está dizendo que você comprou, baixou pronto, não tem nada a ver com a sua sala de aula, né? Ah, eu preciso de ideias de projetos. Como que você quer ideias de projetos se a sua sala é única, a sua turma é única, o seu ano é único? A gente precisa parar de ter preguiça de pensar, de propor, de escutar, porque o processo de escuta, ele é primordial, gente. Então, se você escuta a sua turma, você não tem dificuldade de fazer um planejamento. Se você escuta a sua turma, você não encontra tantos obstáculos assim para se planejar. Então a gente tá. Então, esse é o primeiro problema. A gente está muito mal acostumado a receber tudo de mão beijada. Então é plano pronto, roteiro pronto, atividade pronta, tudo pronto, né? E isso nos leva a um outro problema, que são as pessoas que estão produzindo esse conteúdo. Por quê? Essas pessoas sabem que esse tipo de conteúdo gera visualização, engajamento, dinheiro, né, retorno financeiro, porque as pessoas compram, as pessoas isso, as pessoas aquilo. Então elas acabam produzindo cada vez mais e mais. E eu vejo, gente, muitos profissionais que eu considerava, né, ótimos profissionais, ótimos educadores, ótimos estudiosos da educação, mas que se veem rendidos por essa situação onde é mais fácil você vender o pronto do que você vender a construção de uma ideia. Né? Então isso me preocupa bastante, porque quando as pessoas chegam para mim pedindo, eu quero ideias de atividades para isso, eu quero ideias de planejamento aliado à BNCC, eu fico me perguntando se essa pessoa, se ela está querendo atividades prontas, mastigadas, onde ela só vai ali, ó, anexar uma foto dela com a turma, uma observação dela com a turma, porque eu já fiz até a tabela para ela completar. Na verdade, eu mais completei, ela só vai ali, ó, finalizar, né? Ou se ela tá querendo esse conteúdo para ela pensar junto, para ela ver possibilidades, para ela expandir o conhecimento dela também, né? Então eu me pergunto muito sobre isso e isso me preocupa. Eu sou uma fiel formadora de pessoas pensantes, tá?
Eu não tô aqui para dar planejamento pronto. Eu posso dar ideias, eu posso dar sugestões, eu posso dar formas de pensar, eu posso explicar as coisas, eu posso ajudar a abrir a mente para a pessoa pensar por si só, mas fazer o negócio pronto para o outro, eu não vou fazer, tá? Então, dito tudo isso, quando a gente vai falar de planejamento aliado a BNCC, antes da gente pensar em qual código eu vou colocar para qual atividade, você tem que se contextualizar. Aonde você está? Qual é a sua escola? Qual é a ideologia, digamos assim, da sua escola? Você está numa escola particular? Qual que é o formato de trabalho da sua escola? Né? Vamos começar por aí? A gente não começa nem pelo qual é qual é o seu ideal, porque muitas vezes, dependendo do local onde a gente está inserido, não depende de nós, né? Então, eu sou construtivista, mas eu estou numa escola tradicional, então eu tenho que seguir a linha da escola. Então, a gente começa falando de aonde você está. Qual é a sua realidade de trabalho? Que escola você trabalha, certo? Dito isso, aí a gente vem, a sua forma de pensar, ela vai ao encontro da forma de pensar da escola? Ótimo, então a gente consegue aliar. Não vai? Então a gente vai ter que trabalhar nos moldes da escola, se assim você deseja, né? Tá, então vamos para um outro passo. Quem é a sua turma? Quem é a sua turma? Como que você observa a sua turma? O seu processo de observação e de escuta, eles estão apurados? Você trabalha esse processo de escuta cotidianamente, diariamente com as suas crianças, com você mesma? Ou não? Ou você vai só no embalo, né, do planejamento coletivo, do que já vem pronto, do que você procura pronto na internet? Então, você conhece a sua turma? Você escuta a sua turma? Bom, minha turma é uma turma de 35 crianças. Eu consigo olhar para a minha turma e eu consigo visualizar um painel com várias informações sobre a minha turma. Então, eu consigo ali colocar que a minha turma, eu vou dar o meu exemplo, tá? A minha turma verde de 2020, com 35 crianças, aconteceu que no início do ano, nós tivemos algumas alterações na turma, algumas crianças desistiram, outras não. A turma, ela permanece a mesma do ano passado, então as crianças têm uma interação já consolidada entre elas, porque elas já se conhecem. As crianças já conhecem o ambiente da escola, porque é o segundo ano delas na escola, então elas já estão super familiarizadas com a escola. Então eu vou trabalhar um projeto conhecendo a escola. Eu vou trabalhar um projeto conhecendo o meu amigo, né? Então eu posso aqui, vou dar uma ideia de projeto para vocês, conhecendo o meu amigo. Mas para você pode não caber. Então vamos parar com essa ideia de querer tudo pronto, tá? Então, quem é a sua turma? Construa uma chuva de ideias sobre a sua turma. Escute a sua turma. O que as suas crianças desejam? Quais são as expectativas das suas crianças? Quais são as suas expectativas? Quais são as expectativas da sua comunidade, né? Ou, mais especificamente, das famílias. Você já perguntou para as famílias quais são as expectativas delas para as crianças, para o ano escolar? Então, junte essas três informações, expectativas das crianças, as suas expectativas, as expectativas das famílias, e compõe ali, ó, novamente uma chuva de ideias. Então, você pode elaborar aí, ó, diversas ideias que as crianças, que as famílias e que você tem. Então, coloque ali no papel, certo? Como que é a sua rotina? Você tem uma rotina com a sua turma? Então, a gente tem a nossa rotina, que ela é baseada ali nos horários fixos, certo? Horário de almoço, de lanche, horário de parque, né? A gente se baseia por alguns horários fixos, mas como que você organiza com a sua turma? Você pede ajuda da sua turma para organizar a rotina? Eles decidem o que eles querem fazer algumas vezes, ou em alguns momentos, ou em alguns dias? Como que tá esse processo para você, né? Então ali você já passou por tudo isso que eu falei, você já organizou a sua rotina. Se você passou por todo esse processo com uma escuta atenta, você tem um planejamento ali, ó, riquíssimo
nascendo, certo? Porque você vai construir junto com as suas famílias, junto com as suas crianças, junto com os seus pares também, as outras professoras, e com você mesma, você vai construir ali um planejamento. E o que tem que ter nesse planejamento? O principal é a sua intencionalidade. Qual é a sua intencionalidade com aquilo? O que você quer desenvolver? E aí, assim, não tem como a gente descrever uma só competência, uma só habilidade. Não tem como. Isso vai estar no âmbito geral, né? A gente vai para os objetivos. Quando eu acredito que você pode trabalhar em duas mãos. Ou você já tem as ideias que você construiu naquela sua chuva de ideias, você já tem essas ideias e você vai encaixar os objetivos de aprendizagem nessas ideias. Então você vai lá, consulta as suas tabelinhas e vai colocando, olha, código tal, código tal. Eu acho e deveria ser assim que todas as suas ideias ali que você vai tentar colocar em prática, em ação, elas vão englobar todos os objetivos, todos os campos, mas alguns vão se destacar. Então você vai ali colocando. Ou você trabalha na mão contrária, que também não tem problema. Você vai olhar quais são os objetivos, você vai ali, ó, ver aonde se encaixa a sua faixa etária, você vai ver os objetivos e você vai falar: nossa, olha, isso daqui daria um bom trabalho com isso. Nossa, isso daqui eu já ouvi a minha pequena, né, a Bruna, a Maria, o José falando que gostaria de fazer isso na escola. Isso se encaixa nesse objetivo. E aí você vai encaixando o seu trabalho dentro dos objetivos. Agora, gente, pedir planejamento pronto aliado à BNCC é, primeiro, um crime para a educação, um crime contra o seu trabalho, gente. É a sua formação, é a sua experiência, é a sua capacidade, sabe? Enquanto formadora, enfim, engloba aí uma série de coisas, mas eu não consigo admitir que hoje em dia a gente aceita mais as ideias prontas do que o fazer pensar, né? Então, vamos trabalhar um pouco isso, tá? Planejamento aliado à BNCC, ele é muito individual, ele é muito contextual e ele precisa desses aspectos para ser constituído. Então, eu espero que tenha ficado claro esses processos que a gente precisa passar para chegar no planejamento e como que a gente pode construir esse planejamento. As mãos que a gente pode caminhar para que esse planejamento seja concretizado. E nunca, nunca, nunca esquecer. Planejamento é plano, certo? Ele não é definição. Ele precisa, a característica primordial de um planejamento é que ele é flexível, ou seja, ele pode ser mudado no decorrer, no processo, no andamento. E ele acontece coletivamente, tá? Esse planejamento, ele pode ser feito sozinho, mas ele não surge de uma solidão, né? Ele surge de ideias, ele surge de convivência, de conversas e de escutas. E ele é executado, né, conjuntamente. E a partir do processo de avaliação, que deve ser feito a todo momento, desde o momento que você planeja ao momento que você chega na escola, ou que você está propondo a sua atividade, ou que você está revendo a sua atividade, o processo de avaliação ele está acontecendo. E aí você vai avaliar, né, e ver se deu certo, se não deu, vou mudar, não vou aprimorar. Então, o planejamento, ele é isso. Ele é um corpo vivo, que ele vai se movimentando e se moldando de acordo com ali a nossa realidade. Certo, gente? Para mim, planejamento na educação infantil, aliado à BNCC, é isso, tá bom? Me desculpem se frustrei vocês e não trouxe ideias prontas, arquivos para vocês baixarem, mas eu vou lutar até o fim para que isso acabe de uma vez por todas, tá? Então, vamos valorizar conteúdos de qualidade, vamos valorizar quem faz pensar, tá? Quem gera esse desconforto para que a gente pense e não quem traz tudo pronto porque é mais fácil, porque eu vou ganhar mais e eu vou ser mais famosa, mais famoso, tá bom? Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até mais!
Tchau, tchau.